E o texto que nós iremos ler nesta noite se encontra em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. A unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pai querido, Pai santo, uma vez mais pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos também aplicá-la em nossas vidas. Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta noite, nos iluminando, abrindo a nossa mente, para que nós possamos compreender as verdades do Teu Evangelho. É em nome de Jesus que uma vez mais nós pedimos e já te agradecemos. Amém. O apóstolo Paulo, quem escreve Efésios, ele escreve de uma maneira muito prática acerca da vida cristã. Do capítulo 1 ao capítulo 3, primeiro ele dá os fundamentos da vida cristã, o que Deus fez por aqueles que Deus escolheu. E do capítulo 4 em diante, ele mostra como esse cristão agora deve viver, já que agora ele faz parte da família de Deus. Como ele deve andar juntamente unidos com seus irmãos, com aqueles que estão ao seu redor, como ele deve se comportar nesse sentido. Então, é sobre isso que nós iremos falar nesta noite. Eu não sei os irmãos, vou contar uma história aqui que talvez alguns viram passar na televisão, sobre aquela atriz onde os seus pais usurparam, roubaram, todos ouviram. E para nós entendermos, nós estamos olhando para aquela família, vemos que é família, que é pai, que é mãe e que é filha, mas visivelmente uma família destruída, uma família que traz mau testemunho, uma família que você olha e você vê uma família sendo destruída por propósitos egoístas, muitas das vezes, que fizeram com que aquela família viesse de tal forma, na mídia, nós vemos a destruição daquela casa de uma maneira grandiosa. Visivelmente, aos nossos olhos humanos, nós vemos aquela família destruída. Você vê aquela camisa sem fundamento, mas aos olhos de Deus, eles continuam sendo família. Nesse sentido, nós somos famílias de Deus. E porventura, muitas das vezes, faz com que os nossos comportamentos, muitas das vezes os nossos próprios interesses, faz com que quebramos laços com os nossos familiares, de irmãos, que eu e você somos irmãos. Mas aos olhos de Deus, continuamos sendo família,
mas por causa dos nossos comportamentos, muitas das vezes destruímos aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus chamou. E é esse propósito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está aqui preocupado, sabendo que os efésios são família de Deus, chamados por Deus, mas para que eles não deixem que coisas internas façam com que essa família seja destruída. Para você ver que isso é verdade, que no verso de número 3 ele diz assim, ó: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele está querendo dizer que, visivelmente, por causa dos nossos comportamentos, nós podemos causar rupturas entre nossas relações, relações com os nossos irmãos, relações que deveriam ser de afetividade, de amor, de união, que por causa desses comportamentos podem acabar uma divisão, como nós vemos muito por aí. Nós vemos igrejas que começaram por causa de princípios e egoístas no seu coração, que feriram o ego de alguns e começaram a abrir novas igrejas. Tantos mais por causa de algo interno, algo que, por causa de Cristo e o propósito de Cristo, poderia ser restaurado, mas preferiram fazer uma ruptura e uma rachadura desta união que é em Cristo Jesus. Por isso que ele diz com todo esforço e diligentemente, para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É para fazermos tudo o que é possível para nós nos mantermos unidos pelo Espírito, a unidade do Espírito no vínculo da paz. E dando início, o primeiro ponto aqui é que o apóstolo Paulo fala da nossa vocação. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que vocação é essa? Que chamado é esse? Em Efésios capítulo 1, verso 18, ele diz assim, ó: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Que chamado é esse? O chamado que antes você andava no percurso deste mundo, que ele diz lá no Efésios capítulo 2, mortos nos seus delitos e pecados. Chamado este que é onde você andava em trevas e precisava de uma grande luz para te iluminar, para te mostrar a verdade de Deus, do Evangelho. E quando ele diz a vocação que fosse chamada, é para você entenda que você faz agora parte de um propósito muito maior, que é a igreja de Deus. Você faz parte do chamado de Deus para ser família do Senhor. Não fomos nós que escolhemos ser igreja de Deus. Não fomos nós que nos vocacionamos, mas Ele nos vocacionou para sermos igreja dEle, para sermos servos dEle, para sermos família dEle, representante dEle aqui na terra como igreja. É interessante que nós não, como igreja, nós não estamos seguindo o nosso próprio desejo.
o nosso próprio propósito, mas estamos olhando para o propósito de Deus, servindo ao Senhor como igreja, sabendo que somos igreja dele, nós estamos servindo, sabendo do propósito dele para as nossas vidas. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê aqueles homens na Torre de Babel. Eles, segundo o seu propósito, o seu próprio interesse, quiseram construir aquela torre, se uniram naquele momento, naquele início, para construir aquela torre para que talvez fugisse de uma ira vindoura, como outrora tinha acontecido nos dias do dilúvio. E ali eles foram separados, porque o propósito deles era o propósito pecaminoso do seu coração. Quando as línguas ali foram mudadas, cada um fugiu, voltaram para suas casas e continuaram a sua vida comum, porque o propósito deles era um propósito do coração pecaminoso deles. Aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vemos que as línguas ali foram mudadas, fazendo com que outros ouvissem o Evangelho e se unissem como igreja, como os filhos de Deus. Foram iluminados pelo poder do Evangelho, para reconhecer o propósito de Deus, e agora para que eles andassem unidos como igreja, como filhos de Deus. E ali eles, sendo unidos, as línguas eram diferentes, mas o propósito agora era um propósito eterno, que fizeram com que eles crescessem, aumentassem em número, porque o propósito deles já não era mais um propósito pecaminoso, mas era o propósito de Deus colocado em seus corações. Então a vocação aqui que o apóstolo Paulo está falando, essa vocação que vocês foram chamados para ser igreja de Deus, filhos de Deus. Agora vocês estão unidos pela fé no Senhor Jesus. Então nós não agimos mais por nossos próprios interesses. Os nossos interesses não é o primordial, mas nós temos que olhar para os interesses de Deus. Qual é o propósito de Deus? Olhar como Deus que nos resgatou e resgatou a cada um de nós. E para vivermos como família. E família tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem a questão do convívio, né, que muitas das vezes é difícil. Mas agora nosso propósito não é mais o nosso, mas é o propósito de Deus. É aquilo que Deus quer de nós como família dele. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele fundamenta tudo que Deus fez por nós, do 1 ao 3. E agora o que nós devemos fazer diante daquilo que Deus fez por nós. Ele nos escolheu como família, nos ajuntou, nós não escolhemos um ao outro, quem eu quero como irmão, mas Deus quis que vocês, eu, fôssemos irmãos, e fôssemos da família de Deus. Ele iluminou o nosso coração, Ele nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, para que nós também façamos de tudo, verso de número 3, para preservar essa unidade do Espírito. E essa unidade não é uniformidade. Deus não quer que nós sejamos um igual ao outro. Cada um é diferente. Mas para que nós sejamos unidos.
pela fé que uma vez foi nos dada em Cristo Jesus. E como nós fazemos isso? Como nós preservamos a unidade do Espírito, que foi feita pelo vínculo da paz, para que nós andemos em paz, para que nós andemos em união, para que nós sejamos unidos como igreja? Isso está do verso número 2. Verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo aqui, ele vai agora fazer com que, como nós devemos viver para mantermos a união com os nossos irmãos, aqueles que reconheceram Cristo como seu Senhor, seu Salvador. E é interessante que quando, no verso anterior, no verso 1, ele fala andeis de modo digno, parece que ele vai dar regras morais rígidas, mas a partir daí ele vai num outro ponto. Ele fala em questão de relacionamento, de comportamento, de relação com o meu próximo, que é isso que vai manifestar a piedade do cristão. Você quer saber como o homem, como a mulher, se ela é piedosa e é servo do Senhor? É como ele se relaciona com os demais irmãos, como ele se relaciona dentro do seu lar. E ele começa a dizer que, como esse cristão agora que foi chamado, que agora faz parte da família de Deus, deve andar. Ele deve andar com toda humildade. Humildade não é aquilo que muitas das vezes muitas pessoas pensam, de uma pessoa com roupa simples. A pessoa pode estar com roupa simples e ao mesmo tempo ser arrogante. Ou vice-versa, estar bem trajado, mas ser uma pessoa humilde. Humildade, ela tem a ver de você abrir mão de impor os seus interesses pessoais. É colocar Cristo em primeiro lugar e os outros em segundo lugar e o eu por último lugar. Humildade é você fazer tudo isso, colocar primeiro os propósitos de Deus, depois o do próximo, depois o seu próprio eu. Por que é difícil no mundo atual as pessoas manterem relacionamentos? Por causa de humildade. Porque humildade tem a ver com ego. Quando alguém fere o seu ego, você logo despreza aquela pessoa. Logo se afasta daquela pessoa. Você quer que as pessoas lhe tratem bem. Acha que merece ser tratado com um alto respeito. Então, humildade tem a ver com um ego. Agora, olhe para Cristo Jesus, que sendo Deus, como diz em Filipenses capítulo 2, não usurpou ser igual a Deus. Nós ferimos a Deus e a Cristo a todo momento, mas Ele foi humilde para pensar em nós, para pensar em você e morrer na cruz do Calvário. Jesus se esvaziou do seu eu, a fim de nos salvar, a fim de nos redimir. Humildade, meus irmãos, é você esvaziar de você mesmo e viver os propósitos de Deus.
mesmo que alguém fira o seu ego, mesmo que no caminhar da vida cristã alguém lhe feriu, mas abra mão disso para servir e engrandecer o nome do Senhor, para que vocês vivam em união, em harmonia. Juntamente com humildade tem a mansidão, elas se complementam, elas andam juntos. Mansidão, ela é abrir mão dos seus direitos. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim, ó, mas eu estou no meu direito. Então ela briga por aquilo. Ela, se for possível, ela causa desavenças, intrigas, oposições, por causa de um direito. Para que nós vivamos unidos, irmão, muitas das vezes nós temos que abrir mão dos nossos direitos, para que nós vivamos como igreja, um do outro. Abrir mão, agindo com mansidão. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, mas representa a suavidade dos fortes. Falar sobre mansidão, eu me lembro de Moisés, que foi chamado por Deus para liderar um povo, mas mesmo quando esse povo desobedeceu, lógico, a Deus primeiramente, traindo aquilo que Moisés estava ensinando, quando Deus queria matar aquele povo, mesmo Moisés, sabendo que aquele povo transgrediu, ele teve um coração manso para pedir a graça e a misericórdia do Senhor, para que Deus também salvasse aquela nação. Um homem manso, que mesmo contrariado pelo seu chamado, por muitas das vezes aqueles irmãos que estavam ali juntamente com ele, falando, mas se Deus fala através por Moisés, pode falar comigo também. Ele abriu mão de seus direitos, mesmo sabendo disso, para manter a união com aqueles irmãos. E foi Deus quem fez a tratativa, não foi ele. Ele abriu mão para que houvesse harmonia entre eles. Outra virtude que o cristão deve começar a praticar e andar nela é a longanimidade. Longanimidade nada mais é que agir com paciência. Em família nós temos muitos defeitos, principalmente dentro da igreja, nós temos os nossos defeitos, mas precisamos reconhecer que Deus nos chamou para sermos diferentes e unidos para proclamar o teu reino, o seu propósito. E para que nós fôssemos também longânimos, para que nós tenhamos paciência com os nossos irmãos. Longanimidade é ter uma grande paciência, por muitas das vezes, por aquele a quem nos feriu, dentro da igreja, dentro da nossa comunidade cristã. Quando digo aqui, porque nós somos chamados para sermos famílias de Deus, para vivermos em harmonia. Temos as nossas desavenças, temos as nossas, muitas das vezes, opiniões contrárias, mas devemos olhar primeiramente para Cristo e para o propósito de Deus nas nossas vidas, reconciliar com os nossos irmãos, abraçar um ao outro e dizer, vamos avante pela obra do nosso Senhor. E nós devemos andar com longanimidade, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Em Romanos, capítulo de número 2, verso de número 4, diz assim sobre longanimidade. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância
e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que Deus está falando conosco, que Ele está pedindo a nós, é algo que Ele fez. Ele foi longânimo conosco. Ele foi paciente conosco. Todas as vezes que transgredimos a sua lei, Ele foi paciente, longânimo, até o dia que nós fomos iluminados pela palavra da verdade. Até o dia que nós fomos regenerados pelo Espírito de Deus. E porque muitas das vezes nós somos intolerantes com os nossos irmãos, não somos longânimos, pacientes. Muitas das vezes nós os desprezamos por alguma coisa que Ele fez a nós. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, também foi longânimo conosco. Todas as vezes que algum irmão lhe tirar do sério, fazer com que você perda a estribeira, olhe para Cristo e diga: Cristo também foi longânimo comigo. Cristo foi paciente comigo. Cristo olhou para os meus pecados e ainda assim teve misericórdia. A outra virtude é o amor. E para nos ajudar a entender tudo isso, lá em 1 Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo de número 1, sobre o amor. Verso de número 6 diz assim, ó: com o conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. No mesmo sentido que o apóstolo Paulo está dizendo como família, Pedro aplica isso dizendo que nós devemos viver como uma fraternidade. Com a fraternidade, o amor. O que significa isso para nós? Que como família de Deus, muitas das vezes nós perdemos essa perspectiva. Viemos ao culto, cultuamos ao Senhor e perdemos a perspectiva que nós somos irmãos. E Pedro, quando ele diz fraternidade, para ilustrar o que o apóstolo Paulo fala como nós devemos andar, é andar, olhar um para o outro como se irmãos de sangue fossem. Olhamos assim para os nossos irmãos, como se fosse de sangue, como se eu olhasse um para o outro e dissesse: não, esse é um irmão meu de sangue, irmão fraterno. E em Cristo Jesus nós fomos feitos assim, como se fosse de sangue, família de Deus. Irmãos se preocupam um com o outro, irmãos cuidam um do outro, irmãos se ajudam, mesmo quando o outro erra. Mesmo quando o seu irmão terreno peca, você condena o pecado dele, mas você não deixa ele na lama, mas você estende a sua mão e diga: não, mas vamos caminhar junto, eu te ajudo, o que você precisar, estamos juntos. Como família de Deus nós somos assim.
cada um de nós é como se de sangue fosse. Reprovamos todo e qualquer tipo de pecado dos nossos irmãos, mas também andamos em amor, estendendo a nossa mão para que ele também se levante e caminhe juntos para a glória de nosso Deus. E o terceiro ponto é o fundamento, é a base para que nós andemos unidos. Paulo mostra como os irmãos devem andar, a vocação, que eles foram chamados em Cristo Jesus, como eles devem andar, e a base, por que eles devem andar assim. Fundamento porque Deus também, Deus é um só, Nós devemos andar unidos por causa dele. Isso está aí no verso de número 4 em diante. Há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos e está sobre todos. A base da nossa união é Deus, que é unido com o Filho e com o Espírito. É isso que ele diz lá em João 17, em sua oração, pedindo ao Deus: Senhor, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, a base da nossa união é a fé nesse Deus que é um só, Espírito, e que também há uma só fé, um só batismo e um só Deus. Nós só podemos ser irmãos se nós professarmos essa fé. Aqueles que não professam essa fé não podem ser da família de Deus. Aqueles que não professam Deus como Senhor, Cristo como aquele que redimiu e salvou-nos dos nossos pecados, e o Espírito Santo que regenera a vida do crente, não pode ser nossos irmãos. Aqueles que não creem nessas verdades, na esperança eterna que Cristo nos fez pelas suas promessas, não podem ser irmãos. Então o fundamento da nossa união é esse. Nós não somos unidos com qualquer tipo de fé. Nós professamos aqui o credo apostólico, e nós só podemos nos unir e sermos irmãos e considerarmos irmãos um dos outros, desde aqueles que estão em outras denominações, aqueles que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Nós somos um só corpo, porque mesmo aqui, limitado aqui em Limeira, nesse templo, tem uma igreja invisível que Deus chamou, que vocacionou, e todos esses que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, formam essa igreja verdadeira, formada por vários tipos de pessoas, de etnia, de cor, de raça, de língua, porque professaram a mesma fé. Nós temos um só Espírito que habita nos filhos de Deus, porque aqueles que não têm o Espírito, que não professam que o Espírito Santo também é Deus, não pertencem a Cristo. Nós temos uma só esperança
que aqueles que pertencem à família de Deus aguardam a bendita esperança da volta de Cristo, a redenção total de todos os nossos pecados, para morarmos com Ele e vivermos com Ele, redimidos. Nós temos um só Senhor, o amado Jesus, Filho de Deus, que morreu, mas também ressuscitou e vive. E um dia voltará para nós. Vamos para algumas aplicações. Diante disso, meus irmãos, nós temos que ter em mente que nós temos uma responsabilidade como servos do Senhor. Nós não vivemos mais para nós. Nós não vivemos mais para os nossos interesses, para os nossos próprios desejos, mas nós vivemos agora para um chamado eterno em Cristo Jesus, para os interesses de Deus. Agora, como igreja, como fazendo parte dessa igreja, nós temos que saber quais são os propósitos de Deus, sabendo que nós estamos representando a família de Deus, que nós estamos representando o Senhor nessa terra. E como família de Deus, nós devemos andarmos unidos. Não tem como eu ser igreja de Deus, fazer parte da família de Deus, se eu não estou em comunhão com os meus irmãos. Se eu não estou unido ali com os meus irmãos, se eu não tenho prazer em estar com meus irmãos, para cultuar a Deus, para bendizer o nome do Senhor. E também, mais essencial é de saber que Deus nos escolheu para sermos sua família. Não há mérito nenhum em nós. Não há nada que fizemos para pertencer à família de Deus. E Deus, pela sua infinita graça, nos vocacionou para isso. Então, que vivamos essa vocação, unidos uns com os outros, perdoando uns aos outros. Se alguém lhe ofendeu, se você ofendeu, se reconcilie com seu irmão. Andem unidos, olhando para Cristo. Deixe todas as outras coisas de lado e olhe somente para Ele, que nos redimiu e nos salvou para sermos uma família, para vivermos para Ele, para a glória do nome dEle. Amém?